Oi pessoal, estou aqui no restaurante Bruno Ais, em Araçatuba. Iremos fazer uma entrevista com o Dr. Guilherme Barbosa, falando de alimentação saudável, emagrecimento, dando dicas. Confere aí. Prazer, doutor, estar aqui com a gente, tá? Nessa mega entrevista. E fala um pouquinho para o pessoal sobre a sua profissão. Tudo bem, Kelly? Como vai? Prazer, então, eu tudo trabalho com endocrinologia, nutrologia pela Abram, fiz fisiologia hormonal pelo grupo Longevidade Saudável e atuo também com a prática ortomolecular que eu fiz no Rio de Janeiro. Eu adoro ortomolecular, por isso que eu quis procurar, porque realmente eu super aprovo essa técnica. Podemos dizer técnica? É uma prática, prática, que visa né? equilibrar todos os nutrientes do seu organismo. Sim, tudo que super saudável também, né? Com certeza. Qual que é essa diferença de nutricionista para nutrólogo? Então, o nutrólogo é o médico que ele aborda, diagnostica, previne e trata doenças nutroneurometabólicas, que são doenças relacionadas ao comportamento alimentar. Então, por exemplo, antigamente a pessoa ia procurar nutricionista para emagrecer a fim de estética, ela não tinha nenhuma comorbidade, nenhuma queixa específica. O médico nutrólogo, ele faz o diagnóstico nutrológico. É completo? É mais completo, digamos? Na verdade, assim, o nutrólogo, ele aborda comorbidades. Então, por exemplo, obesidade em adultos e em crianças, desnutrição, alergias alimentares, intolerâncias, lactose, glúten. Então, ele serve tanto para homem, mulher, criança também. Crianças, qual a idade, idosos. assim? A partir de que idade que uma criança pode procurar um nutrólogo? Na verdade, desde bebezinho, muitas mães param de amamentar precocemente, e já introduz algum leite inespecífico, então o nutrólogo pode orientar essa mãe, pode orientar a gestante na fase da gestação, aborda também doenças do trato gastrointestinal, como uma absorção, síndrome do intestino irritável. Então é um leque muito grande, várias especialidades podem estar ligadas com o nutrólogo. É super interessante isso. Doutor, a busca pelas orientações de um nutrólogo, elas são indicadas que tipos de problema, de saúde ou situação? Então, além do diagnóstico que eu te falei que o nutrólogo acompanha, por exemplo, pessoas com várias queixas específicas, ou fadiga, indisposição, problemas de sono, problemas de memória, alterações mesmo no hábito alimentar, falta de apetite, pode procurar o nutrólogo, porque às vezes pode estar com alguma deficiência em alguma vitamina e mineral, ou algum excesso. Então, o nutrólogo ele vai alinhar todos os seus macronutrientes, o carboidrato, a proteína e a gordura, e corrigir os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Além da parte hormonal, avaliar o metabolismo, se tem alguma coisa lenta, funcionando lento no seu corpo. Então, o nutrólogo faz todo esse acompanhamento. E em relação ao tempo, que no caso para procurar um nutrólogo, qual que seria a rotina? É todo mês, cada 6 meses? Tem alguma coisa ligada em relação a isso? Como seria? Por exemplo, eu tenho um paciente que vem me procurar buscando emagrecimento. Por exemplo, muitas vezes eles querem todo mês. Por quê? Faz o exame da bioimpedância, avaliação da composição corporal, corrige algum ajuste aí no plano alimentar. Tem alguns pacientes que vai a cada 2 meses, outros a cada 3 meses. Muito depende, depende muito da queixa. Entendi, é interessante. E quais as dicas básicas, assim, para você, que você orienta para a pessoa se alimentar bem? Então, primeiramente, eu sempre falo para os pacientes comer consciente. Ou seja, eles prestarem atenção no momento que estão comendo, se desligarem de tudo que está à sua volta, televisão, celular. Para não comer muito, né? Porque às vezes está na frente de uma TV, quando vê a gente come 3 vezes mais do que a gente é acostumado a comer. Mastiga muito correndo, às vezes está comendo, saindo de casa no carro. Então você já perde todas aquelas enzimas digestivas, já perde todo o processo digestivo ali. Além de, por exemplo, tentar tirar produtos industrializados, açúcares. Tem muito sódio, né, sim, doutor? você aumenta muito o pico de insulina, então a obesidade, a maior causa é a resistência à insulina. Então,
retira açúcar, produtos industrializados, farinha de trigo. Então eu tento tirar tudo aquilo que inflama o paciente. O que não está sendo bom, né? Carnes muito gordas, né? Preferir uma carne mais magra, frango sem pele, peixes, né? Que são ricos em ômega 3, gorduras boas como abacate, castanhas, amêndoas, azeite de oliva extra virgem. Passa realmente tudo que o alimento, né, faz bem para a pessoa, no caso, mostra o que é certo, o que é errado, que a pessoa possa ter um hábito mais saudável, né? O importante é assim, você fracionar suas refeições. Muitas pessoas ficam um intervalo muito longo sem comer, sem se alimentar. Isso não faz bem? Então, Como que seria? Porque tem aquilo, uns comem em 3 horas, a gente vê vários métodos e hoje é como se fosse uma moda. Então, um tempo atrás comia-se em 3 horas. Hoje, às vezes a pessoa come quando tem fome. O que é saudável? Vamos supor, se você come, por exemplo, um pão. O pão é um carboidrato, um refinado. Então, ele vai estimular seu pâncreas a liberar insulina. Ao momento que essa insulina faz com que a sua glicose, desse pão que você comeu, vá para suas reservas, para suas células, vai estimular mais insulina. Daqui 3 horas você vai ter mais vontade de comer carboidrato. Então, por exemplo, o que eu falo muitas vezes? Tentar colocar um pouco mais de proteína e gordura e colocar um carboidrato mais de baixo índice glicêmico, que é carboidratos que não vai aumentar o pico de insulina. Você consegue muitas vezes ficar mais tempo sem se alimentar. Então vai assim, você vai comer o momento que sentir fome. Você não vai comer, por exemplo, muitas vezes está com sede, você está com sede e acha que é fome. Que não é saudável, né? A gente fica beliscando, eu vou provar aqui, provar ali, né? Sim, tem muitas pessoas ansiosas, problemas de estresse que você belisca toda hora. Então você tem que corrigir o estresse, né? O cortisol, principalmente, que é o hormônio do estresse. Então isso faz com que, se o seu cortisol estiver baixo, você está naquele estresse crônico, a tua insulina tende a estar mais alta. Então você tem mais fome, você procura mais carboidrato. Então tem que prestar atenção realmente no que nós consumimos, né? Sim, tem que ajustar tudo, o metabolismo, todos os hormônios. Hormônios, mesmo o hormônio da fome e da saciedade, tem que estar tudo ajustado no seu corpo. Então, por isso que é bom o acompanhamento, porque essas coisas a gente acaba aprendendo. É conforme o que a gente está comendo, né, que a gente vai ver se ali o alimento está saudável, se está sendo bom pra gente, né? Trocar, de repente, comer fruta em excesso também não é saudável. Sim, fruta. Porque engorda comer em Fruta é um excesso. carboidrato simples. Então, por exemplo, você não pode comer, vamos supor, 3, 4 frutas de uma vez. É um carboidrato simples. Falava-se aí que devia comer, por exemplo, de 5 a 7 frutas ao dia. Mas quem come 5, 7 frutas ao dia? Então, muitas vezes eu suplemento vitaminas e minerais, né, com a ortomolecular, visando melhorar aí os danos celulares, né, um envelhecimento saudável. Outra coisa também, por exemplo, muitas pessoas querem a dieta milagrosa, querem ser emagrecidas, elas querem a pílula mágica, querem fepramona, querem sibutramina, errado, né? E não quer corrigir os hábitos alimentares, a alimentação. Emagrece, mas às vezes fica até doente e depois a rotina volta, né, doutor? Uma dúvida aqui também. Então, assim, uma salada de fruta, tem várias frutas. Se eu for comer várias vezes, então isso também não é saudável porque é em excesso? Dependendo do objetivo da pessoa. Vamos supor que se a pessoa for, por exemplo, obesidade, quer emagrecer, eu não passo salada de fruta. Se a pessoa já tem um biotipo diferente, até passa salada de fruta e de repente coloca uma fibra, uma chia, uma linhaça que vai diminuir o índice glicêmico daquela salada de fruta e vai dar maior saciedade à pessoa. A suplementação, tem gente que de repente troca um almoço por um suplemento. No caso, whey, um exemplo. Você acha que isso é interessante ou não pode pular a alimentação? Na verdade, o whey, ele seria um suplemento, né, à base de proteína do soro do leite, para melhorar a sua síntese de proteína, não necessariamente um substituto de refeição. Muitas vezes eu passo whey, sim, passo até, por exemplo, pré-refeição, porque o whey, ele tem um papel de equilibrar, né, sensibilizar a sua insulina. Então, por exemplo, complemento, no caso, não substituição para um alimento. Um paciente que tem resistência à insulina, muitas vezes eu passo whey, às vezes antes das refeições dele, mesmo que ele não treina. Só que eu vejo muitas pessoas consumirem muitos suplementos em excesso sem saberem o porquê. Porque o personal passou, porque meu amigo falou, não sabe o objetivo daquilo, por que tá tomando aquilo, se é bom, entendeu? Tudo tem a quantidade certa, né? O preparo, aquilo que a pessoa precisa realmente, né? Encerrando a primeira parte da entrevista com o Dr. Guilherme Barbosa, fica ligadinho que a segunda parte já no blog da Kelly e no canal.